Olá galera do YouTube, nessa videoaula de hoje eu vou estar falando um pouco sobre Emile Durkheim e algumas de suas obras. Inicialmente eu gostaria de dizer que eu estou fazendo essa videoaula por necessidade própria. Eu estava aqui pesquisando no YouTube um pouco sobre Emile Durkheim e quando eu achei poucos vídeos falando sobre ele, eu estou dando minha pequena contribuição. Então, se você hoje veio aqui para assistir um pouco sobre ele, eu espero contribuir para o seu conhecimento. Nessa videoaula eu estou falando um pouco hoje sobre algumas obras dele, que no caso são o suicídio, os fatos sociais e a divisão do trabalho social. Inicialmente no suicídio, Emile Durkheim define o conceito de anomia, ou seja, a anomia é tudo aquilo que vai de encontro à coerção social, tudo aquilo que acaba fazendo com que a sociedade não funcione harmonicamente. No decorrer da sua obra, Emile Durkheim ele explicita as taxas de homicídio entre católicos e protestantes, como também ele define o conceito de integração social, ou seja, ele diz que todo indivíduo, por mais simples que seja, ele possui um vínculo na sociedade. Emile Durkheim ele fala que a integração social ela não pode ocorrer nem em excesso e nem em falta, ou seja, uma baixa integração social acaba levando a tendência da construção de sociedades desorganizadas, como também o alto índice de integração acaba fazendo com que ocorra um aumento do controle social, ou seja, aumente a pressão sobre o ser, no caso, o indivíduo, da sociedade. Na sua obra, Emile Durkheim também explicita as taxas de suicídio. Ele diz que elas são maiores entre viúvos, solteiros e divorciados, entre pessoas que não têm filhos e entre protestantes em relação aos católicos. Emile Durkheim ele cita alguns tipos de suicídio. Inicialmente ele fala sobre o egoísta, que basicamente quando não ocorre, né, não possui uma existência de laços sociais que possam impedir que o indivíduo acabe se suicidando. Ou seja, esse indivíduo em questão ele não tem laços sociais suficientes que possam impedir o seu ato suicida. Esse tipo de suicídio ele ocorre com maior frequência entre divorciados. Existe também o suicídio altruísta. O suicídio altruísta se define que quando o indivíduo ele se vê sem importância social ou oprimido socialmente. Um exemplo claro disso são os regimes militares. Ou seja, quando o indivíduo está passando por uma grande guerra, um grande conflito ou uma grande operação especial e a opressão social sobre ele é muito grande, o indivíduo prefere o suicídio do que a viver sobre esse processo de opressão. Como também o suicídio altruísta pode ocorrer quando o indivíduo em questão ele prefere sacrificar-se por um grande ideal, a exemplo dos homens-bomba. Existe também o suicídio fatalista, que ocorre com a falta de esperança de mudança na disciplina opressiva da sociedade. Um exemplo claro disso é os escravos, ou seja, no período da escravização, até aqui do Brasil, os escravos não tinham uma visão de mudança na sociedade, ou seja, a opressão social, ou seja, o processo de escravização, eles não viam uma relativa mudança. Então o indivíduo ele prefere se suicidar a viver essa situação de opressão social. Agora eu vou falar um pouco sobre a obra de Emile Durkheim e sobre os fatos sociais. O que são fatos sociais? Os fatos sociais eles englobam o modo de pensar, agir e sentir de um determinado grupo social. Basicamente, os fatos sociais eles tendem a ser algo objetivo, estudado, analisado, compreendido e explicado racionalmente. Quando o Emile Durkheim ele falou sobre os fatos sociais, ele tinha a intenção de fazer da sociologia uma ciência racional e objetiva. Algumas características dos fatos sociais são os que eu vou explicitar agora. Todos os fatos sociais ele tem a característica de ser a característica da generalidade, ou seja, comum a todo grupo ou a sua maioria. A exemplos disso temos a língua, a religião, o sistema monetário e a leis. Ô Lucas, como é que é esse conceito de generalidade? Ou seja, tanto a nossa religião, como o sistema monetário, como as leis, ele é um fato social compreendido pela grande maioria hoje da sociedade brasileira, ou pela maioria.
Então, é basicamente isso. Um fato social, ele é algo que possui generalidade. Ele é entendido, compreendido pela grande maioria ou pela totalidade da sociedade. Ele possui a característica também da exterioridade, ou seja, o fato social está além do indivíduo. Ele não depende da sua vontade. Um exemplo claro disso é a sua escola. Quando você frequentou o ensino médio, o ensino fundamental, lembre-se que aquela instituição que você estudou, ela existiria independente da sua existência ou não, porque ela já foi um fato social pré-estabelecido. A exemplo também da educação. Existe também o processo de coerção social, ou seja, a coerção social ela força o indivíduo a seguir um comportamento estabelecido. Como assim? Quando você é dentro de uma religião, por exemplo, você vai ter dogmas, você vai ter costume, você vai ter padrões a seguir. Então, a partir do momento que você não segue esses padrões, você pode ocorrer, você vai estar infringindo um processo de coerção social. Ou seja, o processo social ele é uma força que age sobre o indivíduo para ele seguir esses comportamentos pré-estabelecidos. A não aceitação dessa coerção social acaba fazendo com que o indivíduo seja ridicularizado, ou seja, ele perca a sua moral perante a sociedade, ele acabe sendo isolado pelos indivíduos da sociedade, ou ele pode até sofrer uma sanção penal, ou seja, hoje na sociedade brasileira, se algum de nós, indivíduos, matarmos alguém, nós teremos uma punição, porque é crime na Constituição brasileira. Agora eu vou falar um pouco sobre a divisão do trabalho social. Quando Emile Durkheim explicitou sobre a divisão do trabalho social, ele estava preocupado com a desagregação, ou seja, a desordem na sociedade. Emile Durkheim ele partia da ideia fundamentalista, que disse que cada indivíduo ele possui uma utilidade funcional para cada corpo social. Emile Durkheim ele estava combatendo os sociólogos contemporâneos a seu período, que diziam que a divisão do trabalho acabava por influenciar uma maior desagregação da sociedade. Emile Durkheim defendeu basicamente o oposto dessa afirmação. Existem dois tipos de divisão do trabalho que Emile Durkheim defendia, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica ela funcionava metaforicamente como as rodelas de um relógio. Ou seja, o relógio ele é composto por engrenagens. Elas têm que funcionar harmonicamente para que o relógio funcione de forma correta. Mas você pode observar que todas são engrenagens. Ou seja, a solidariedade mecânica ela é caracterizada em uma sociedade que tem pouca divisão do trabalho. Exemplo das engrenagens do relógio. Então, o trabalho ele se divide basicamente por sexo, ou seja, os homens caçam e as mulheres preparam o alimento. Isso parte muito da ideia de sociedade primária. E o que acaba gerando a estabilidade, o funcionamento harmônico dessa sociedade são mais os vínculos religiosos e culturais do que propriamente o trabalho. A solidariedade orgânica ela funciona metaforicamente como órgãos do corpo humano, ou seja, o coração ele desempenha uma função própria, o pulmão realmente também desempenha uma função própria, mas eles dois estabelecem entre si uma relação de interdependência, ou seja, cada indivíduo nessa solidariedade desempenha o seu trabalho pessoal, estabelecendo uma relação de interdependência mediante a necessidade de cada ser. Um exemplo claro disso, por exemplo, eu botei aqui o médico, o engenheiro e o advogado. Um médico para construir uma casa, para construir algo que ele queira para si, ele vai necessitar de um engenheiro. Assim como o engenheiro vai precisar de um médico caso ele queira resolver pendência na sua saúde. Se o engenheiro quiser resolver alguma coisa perante as leis, ele vai necessitar de um advogado. Como o advogado vai necessitar de um engenheiro para construir algo para ele, e assim sucessivamente. Isso é uma característica de sociedades modernas. E Emile Durkheim defendia que a transição da sociedade mecânica para a sociedade orgânica definiria as sociedades capitalistas. Então é isso que Emile Durkheim defendia. Ele defendia que com a divisão do trabalho, cada indivíduo ele faria uma função específica e de acordo com a necessidade de cada ser ia acabar gerando uma relação em cadeia de interdependência das profissões. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham compreendido. A ideia da videoaula foi essa, de trazer uma aula rápida, mas com conteúdo bem dinâmico, que vocês possam aprender. Quem gostou do vídeo, dê um gostei aí.
E se você quiser ficar por dentro de mais vídeos, se inscreva no meu canal. Obrigado aí.